Olá, pessoal! E o que tem a ver perfeccionismo com depressão? Quando se está deprimido, personaliza-se os erros. Pensa que, se cometeu um erro, a culpa é toda sua. Ninguém mais deve ser o culpado. E daí você pensa que deveria conhecer o futuro antes de ele acontecer e acha que um erro não é uma inconveniência ou um obstáculo aí no caminho. Ela é simplesmente uma catástrofe. Quando comete um erro, você se rotula nos termos mais severos possível. Um exemplo, eu sou um idiota, eu não consigo fazer nada direito, e aí você teme cometer erros e a autocrítica, a ruminação e o lamento que o acompanha o deixa você infeliz. E isso deixa você muito indeciso, o isola, o impede de correr risco. Como você pode experimentar algo novo? Você pode cometer um erro. Daí você fica sentindo assim. Está imobilizado aí pelo seu medo. Mas não precisa ser assim. Nós veremos que os erros fazem parte do pacote, fazem parte do jogo, fazem parte de viver a vida. O objetivo não é eliminar os erros, é aprender a conviver com eles, aceitá-los e até mesmo usá-los para crescer. A capacidade de cometer erros e seguir em frente nos dá liberdade para tomar decisões e aprender com nossas experiências. Aqueles que tomam boas decisões, eles entendem que os erros fazem parte do jogo e têm mais facilidade para aceitar um erro e também recuperar-se e avançam aí para a próxima decisão. Você precisa pagar para jogar? Dizem eles. Quando nós cometemos um erro, nós podemos focar exclusivamente no resultado, filtrando e excluindo todos os outros aspectos positivos em nossas vidas. Você está tão focado às vezes no erro que não percebe que existe umas centenas de coisas que estão aí ocorrendo bem, porque você só consegue enxergar aquele erro. Ele se destaca porque você não enxerga nada mais. E você acha que se comete um erro, precisa lamentá-lo, esmiuçá-lo repetidamente e você se criticar infindavelmente. Não é de admirar que evite erros a todo custo. Você acha que não consegue suportar ter de lamentar um erro e não percebe que o arrependimento, às vezes, ele é universal, é para todos. Todos nós temos arrependimentos. E arrependimento, eles podem ser temporários, mas isso é obscuro. Um caso clínico para você. Vou usar aqui o nome fictício do Sr. Antônio. Sr. Antônio estava tendo muitas dificuldades em realizar as tarefas no trabalho. Ele sentia medo de cometer erros e depois de se arrepender. Ou passo por uma quantidade incrível de tempo trabalhando a fazer algo satisfatoriamente, ou então eu evito completamente. Isso são palavras dele para mim. Não existe ali um meio termo, você percebe? Trabalhando ali numa empresa de marketing, o Sr. Antônio ele redigia relatórios regularmente. O seu medo de cometer erros o levava a procurar todos os ângulos antes de concluir esses relatórios. Às vezes, pedia conselhos e reasseguramento dos seus colegas. Em vez, às vezes, de passar 8 horas ali no trabalho, como o normal, ele ficava no escritório, às vezes, até mais tarde. Às vezes tarde da noite, levava ainda trabalho para casa, ocupava suas noites e seus fins de semana. E quando ele não estava absorvido em tentar fazer as tarefas corretamente, ele estava se preocupando se ele havia cometido algum erro em algum relatório e se isso voltaria para assombrá-lo. O Sr. Antônio vivia em pavor constante. Ele pressionava-se para dizer a coisa certa, escrever a coisa certa e sempre parecer estar por cima. Ironicamente, esse desejo de fazer tudo certo fazia com que ele parecesse inseguro para os seus colegas. E ele dizia lá para uma das suas colegas lá: "Não estou certo se eu abrangi tudo nesse relatório. Você acha que eu deveria revisar esses números de novo? E se a chefe não gostar? Você acha que ele está de mau humor hoje?" E afastava essa colega de tantas perguntas, porque ele era inseguro e ele pensava que deveria fazer tudo certo.
talvez não esteja fazendo o trabalho suficientemente bom. E o senhor Antônio acreditava equivocadamente que agir com perfeccionismo era um sinal de seu mérito e de sua seriedade profissional, e não da sua insegurança. Mas a sua busca constante de confirmação se tornou desagradável ali para os seus colegas. Quantas vezes preciso lhe dizer que isso vai ficar bom? Era o que dizia eles para o senhor Antônio. Pare de me enlouquecer com essas perguntas constantes. Eles diziam isso. E eu tenho, às vezes, meu trabalho para preocupar e você ainda me enche de perguntas. Olha só, não precisamos ficar presos aos nossos lamentos, apenas reconhecê-los e alcançar até o próximo aspecto positivo disponível para nós. Mas, para você, o pesar é uma condição permanente. Não é de admirar que você sinta imobilizado. Porque, na verdade, a crença do perfeccionismo é de querer sentir sempre suficientemente bom. E isso nem sempre é possível. O perfeccionismo é tratável. Você precisa reconhecê-lo e melhorar, porque senão ele torna-se um ciclo vicioso na sua depressão e você tende a ficar aí nesse ciclo vicioso e não melhorar. Busque ajuda, busque um profissional qualificado para te ajudar, com técnicas eficientes para você livrar-se dessa crença de que você deve ser suficiente bom o tempo todo. O perfeccionismo não é saudável. Um abraço para você!